E aí, galerinha? Voltamos com a nossa aula 22.2, isso mesmo. Pega aí todo o material que você já recebeu, você já fez todas as suas anotações sobre suinocultura. Vamos sanar qualquer dúvida que possa ter ficado. Assim que eu finalizar, vou deixar vocês fazendo as atividades e só depois eu volto para corrigir. Meu diretor, na tela. Olha aí, aula 22.2. Ei, professor, o que nós vimos lá na aula 21, hein? Galerinha, nós falamos sobre suinocultura, manejo sanitário. E no manejo sanitário, levamos em consideração os agentes estressores, sanidade animal e localização da instalação. Referente aos agentes estressores, temos que lembrar que no espaço da suinocultura aí, pessoal, tanto no setor, a suinocultura é dividida em setorizações. Nós temos setor de reprodução, setor de maternidade, setor creche, setor de desmame e engorda. Lembrando, o ambiente, a temperatura e a ventilação nesses setores são importantíssimos para manter a sanidade do animal. O espaço, unidade animal, espaço nas baias tem que estar relacionado à raça, lembra? Nós temos o Duroc, nós temos o Laje White, nós temos o Landrace, nós temos o Pietran, nós temos o Piau, e cada raça requer uma necessidade nutricional, uma necessidade de higienização das baias. Professor, o produto da suinocultura são diversos. Uma das principais é o processo de marmorização do produto final, que é a carne. E isso leva em consideração o quê? Tomar cuidado sobre as mudanças na dieta. O suíno passa pela dieta líquida, depois ele vai direto para a dieta sólida, não tem a dieta pastosa. Então há uma transição nesse processo importante para evitarmos o quê, professor? Diarreia, principalmente no setor de desmame. Outro, setor de engorda, nós fazemos adição de ração de engorda, que é diferente da ração de desmame. Na engorda, o suinocultor pode optar por dar somente ração ou também fazer adicional da lavagem. Professor, e o que é lavagem? Lavagem é uma suplementação adicional na nutrição do suíno que envolve misturas de alimentos. Os restos de alimentos podem ser ofertados, só que tem que passar por um processo de cozimento desses alimentos. Por causa não pode ser alimentos azedos, mas você cozinha esses alimentos. Outra, restos de volumosos, restos de trato cultural, ou um ou outro. Claro que você tem que fazer isso de forma adequada, tá bom? Outra coisa que nós vimos, professor, os produtores devem estar atentos a tomar algumas medidas que o rebanho, né, em relação ao que, professor? Ao processo de limpeza e sinalização de algumas doenças que podem prejudicar o desenvolvimento dos suínos. Levando também em consideração que nós vimos aí algumas doenças que podem afetar esses animais. Professor, qual delas? A coccidiose suína. Ela ocorre nos leitões pela ingestão de ocistos. Isso, pessoal, pode causar uma diarreia severa, principalmente se nós estamos falando do setor de desmame e uma creche. Isso é uma sinalização de um manejo de higienização ineficiente. A coccidiose suína pode ser tratada na primeira semana de vida, preferencialmente no terceiro dia. Claro, se você realizar a intervenção medicamentosa de um manejo adequado. Outra doença, pleuropneumonia suína.
Até pouco tempo, muitos produtores desconheciam essa doença, causada por uma bactéria, Actinobacillus pleuropneumoniae. É uma das infecções contagiosas que podem ficar na instalação. Então, se tiver histórico, tem que fazer o vazio sanitário, realizar o processo de desinfecção daquele ambiente na hora da retirada do plantel. Também, em relação à pleuropneumonia suína, ela traz grandes prejuízos ao produtor. Dificuldades ao respirar e também a atividade do animal é alterada. Ela pode estar associada aí por uma intervenção medicamentosa com antibióticos. Só que, pessoal, não é só o animal que tem que ser tratado, o ambiente também tem que ser realizado uma desinfecção. Outra doença que devemos levar em consideração é as entéricas, doenças entéricas. As doenças entéricas ocorrem acompanhada de perda de peso e desidratação, que pode até causar a morte do filhote, principalmente na época do desmame. Muitas vezes, a falta do procedimento em transição da troca, do aleitamento materno para a ração do desmame, e ração do desmame para a ração de desenvolvimento e a retirada do desenvolvimento para a ração de engorda, é um processo que tem que tomar cuidado aí, tá? Atenção. É indicado para suínos sendo ativo problemas respiratórios e genuitários. A ação imediata, a melhor escolha quando o tempo é mais importante. A ação prolongada em relação à grande duração. E também a amplo aspecto. Estudos comprovam diferentes bactérias são sensíveis ao fluorefenicol. E isso, claro, se você fizer o processo de administração correta. E finalizando aqui nosso bate-bola, jogo rápido, antes de vocês fazerem a atividade, vamos falar das instalações do suíno. Pessoal, aqui é uma visão geral da suinocultura. Cada galpão desse aí, tá? É um galpão de reprodução, galpão de maternidade, galpão de creche e os galpões de terminação e engorda. Importante observarmos a declividade desse ambiente. Outra, essa declividade, nós estamos vendo ali uma cisterna, aonde vai ser capturado todo o processo de resíduos. Bem na parte inicial, onde eu estou colocando aqui, volta. Eu adoro quando isso acontece. Aqui, pessoal. Essa parte aqui, é o piquete de reprodução dos produtores, dos reprodutores, tá bom? Esse piquete aí é onde as fêmeas que estão passando pelo descanso e que vão voltar às suas atividades de reprodução ficam juntamente com o piquete dos machos. Outra coisa, pessoal, estão vendo essa parte verde? São utilizados para amenizar aí as chuvas laterais, porque aqui no estado de Rondônia, a chuva não é vertical não, ela anda de banda, ela vem com vento. Então, é utilizado para quebrar, essa velocidade do vento. De acordo com os galpões e instalações que vocês estão vendo que as instalações são abertas, nós também temos a orientação leste-oeste. Isso vai favorecer aí, pessoal, diminuir a intensidade luminosa. Eu estou falando essa parte é só para quem? É só para a parte do setor de engorda, da terminação. Porque o setor de creche, o setor de maternidade e o setor de creche são setores fechados, igual você está vendo aí. Agora, o setor de engorda é igual esse aqui, tem os janelões. Então a gente pode usar a orientação leste-oeste para evitar a incidência solar dentro do galpão,
para amenizar aí o ventilador, né, a aeração, não tem a cumieira, os lanternins. Então a gente usa esse muro verde para auxiliar no processo de ventilação, que pode ser passagem por dentro ou por cima do galpão. É importante salientar que a sanidade do animal, quer dizer, você vai numa suinocultura, você não vê o odor descaracterístico da suinocultura. Não tem moscas, não tem odores fortes relacionados a questões de sanidade do animal. Então isso também tem que ser levado em consideração quando você faz essa visita técnica em relação às instalações, tá bom? Professor, para mim, meu diretor, pessoal, aqui a gente finaliza o bate-bola. Vou deixar agora vocês realizando as atividades, daqui a pouco eu volto para fazer as correções. Muito bem, meus queridos. E aí? Este é o momento que nós vamos fazer as correções e sanar qualquer dúvida que possa ter surgido durante a resposta. Professor, tem atividades com questões abertas. Então, a gente sempre aqui está reforçando, lembrando, que os estudantes têm todo o direito de responder aí, ó, de acordo com as suas próprias palavras. Mas também, o que a gente recomenda é utilizar, né, exercitar, usar o termo técnico nas respostas abertas. Então, você pode utilizar suas palavras, não precisa estar idêntico ao que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas se você perceber que eu coloquei um termo técnico e você não colocou esse termo técnico, você descreveu ele, a gente recomenda você sublinhar o que você descreveu e colocar entre parênteses esse conceito. Dessa forma você cria familiarização que vai ser muito importante durante as nossas avaliações. Questões fechadas, sempre estamos falando aqui para vocês. Vamos colocar a pergunta e as alternativas. E a gente mostra qual é o gabarito, qual a alternativa que está correta, mas a gente justifica quais são, o porquê as outras alternativas não contemplam a pergunta, tá bom? Na tela, meu diretor. Olha aí, pessoal, primeira questão. Pleuropneumonia suína é uma doença que traz grandes prejuízos aos seus produtores, desde a morte do suíno até a dificuldade para respirar, o que vai comprometendo todo o seu organismo. Um medicamento útil é o Lespec, quer dizer, Lispec. A doença é provocada por bactérias, eumintos, vírus, fungos, protozoário. Pessoal, na suinocultura, fora o sistema respiratório, tudo é gastrointestinal. Então, bactérias é a alternativa correta, tá bom? Vamos para a questão de número 2. É uma das principais doenças que acomete os suínos. Ocorre nos leitões, na maternidade, e é uma das consequências de novo, gente, perdão. É uma das principais doenças que acomete os suínos. Ocorre nos leitões da maternidade e uma das consequências é a redução acentuada do ganho de peso diário nos porcos. Acho que ele quis dizer leitão, né? Marque a alternativa que indica corretamente. Gente, tem diferença de leitão para porco, cachaço matriz. Alternativa A, brucelose. Alternativa B, coccidiose suína. Alternativa C, leptospirose. Alternativa D, pleuropneumonia. Ou alternativa E, tuberculose. Gente, pleuropneumonia é sistema respiratório. Brucelose, leptospirose... Não, a única alternativa correta aí é a alternativa B, coccidiose suína. É uma doença causada por uma sintomatologia entérica,
Tá bom, professor, não se irrite. Questão de número 3. Jefferson, o processo de implementação das instalações é de vital relevância para prevenir a iluminação. Prevê a iluminação, bem como incidência luminosa do tipo natural, o que irá determinar a temperatura das instalações. Esquematize o posicionamento das instalações em relação à trajetória do Sol. Resposta aí, ó. Pessoal, aqui era só para esquematizar, só desenhar. Segue o padrão da avicultura. Professor, se fosse para a gente discorrer sobre isso, a sua importância, é porque de leste a oeste, principalmente no setor de engorda, que é o de terminação. Por que nesse setor é mais importante? Porque é feito janelões, é aberto. Somente na maternidade e na creche são setores fechados. E como a nossa época chuvosa, a chuva cai lateralmente, tem muito vento, então a gente tem que manter, e também na época de estiagem, o sol, tem que evitar a entrada do sol, principalmente nas extremidades da suinocultura, para não ocorrer aí o processo de azedar a ração, o processo de proliferação de doenças, amenizar a temperatura, viabilizar o processo de aeração do ar. Tá bom? Tá bom. Quarta questão. Na suinocultura, como em qualquer outro sistema de criação, o local onde os animais serão alojados e o conforto e bem-estar deles é de suma importância para a qualidade do que quer, faltou um R ali, hein, pessoal? Do que quer ser ofertado por seus pecuaristas. Quais os benefícios das recomendações das instalações da suinocultura? Pá! Resposta. A canalização dos ventos com vegetação natural auxilia no aumento da ventilação dentro das instalações. Melhora o ambiente interno e possibilita o sombreamento ao redor das construções e protege o processo de arejamento. Tá bom. Vamos aí decolando para o futuro? Decolando para o futuro. Quinta questão. Na implantação das instalações onde serão acomodados os suínos, a incidência luminosa do tipo natural, bem como a aeração do local, se faz necessário ser bem planejado para o êxito nesse tipo de criação. Esquematize como se dá o processo de canalização dos ventos em relação às instalações. Aí, pessoal, o vento pode ser canalizado de forma a passar por cima do aviário ou do setor de terminação, ou ele passa pelas janelas ou janelões, fazendo com que ocorra a alteração do sistema de ventilação. Isso favorece aí amenizar a velocidade e não possibilitar que ocorra destelhamento e auxilia também em épocas de clima quente. Isso é muito importante, tá, pessoal? Ok. Para mim, meu diretor, pessoal, finalizando aqui, um abraço e um beijo para todos vocês, até a próxima.